Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, lendas, história, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético, cada dia estarei trazendo aqui para vocês um tópico, um assunto, um tema diferente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam e assista o vídeo até o final. E quando chegar ao final, se você decidir que quer continuar a receber notificações do canal, vai lá no sininho e aperte a opção todas. E aí, sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. E hoje vamos de relatos. E eu trarei para vocês um relato de nosso amigo Cláudio T. Suzuki. Já faz um tempo que eu não trago, né? Então, vamos ao relato. Nome do relato: Eu criei uma lenda. Até os 12 anos, morei numa casa que tinha um terreno enorme. Tinha para mais de 60 metros de fundo. Lote gigantesco. Era a única casa do quarteirão que tinha um terreno tão longo, desproporcional. E com todo esse comprimento de lote, acabava que tínhamos muitos vizinhos de muro. Muitos mesmo. Acho que eram uns 10 ou mais. Posso dizer que eram vizinhos normais, daqueles que param o carro na frente da sua garagem, que fazem festas até às 4 horas da manhã, que furavam minha bola de capotão quando esta caía em seu quintal. Enfim, era uma vizinhança bem comum, com exceção de uma única vizinha. A minha casa ficava na Rua Lopes Trovão. E essa minha vizinha de muro, que era bem humilde, morava na casa de baixo. Uma casa que era bem simples, de madeira, que não tinha muro fechado na frente, nem portão. Era uma daquelas casas que a porta da frente era de tábua e não tinha nem trinco ou fechadura. Tinha no lugar 2 pequenos furos na madeira, na qual uma corrente com um cadeado servia para trancar a porta. Olhando de frente, parecia uma casa abandonada, dessas que hoje são usadas por drogados, noias e afins. O problema nunca foi a casa em si, que parecia muito uma casa mal assombrada, mas sim a lenda que permeou a situação. E indiretamente eu não a criei, mas fui eu que alimentei erroneamente esta lenda. Eu tinha 12 anos e, como toda criança dessa idade, só pensava em brincar com os meus amigos e jogar bola sempre que pudesse. Com uma área grande igual a nossa, minha casa sempre estava cheia de gente, galera toda sempre curtindo. Quanta saudade! Era futebol nos fundos e voleibol na frente. O portão era a melhor rede de vôlei que existia. A calçada era o limite externo da quadra. E o juiz éramos nós mesmos.
Num desses jogos, paramos a partida para que minha vizinha pudesse passar pela calçada. E meus amigos, que não a conheciam, ficaram assustados com a deformidade que ela tinha no pescoço. Vou explicar. A cabeça dela ficava torta e deitada sobre o ombro, uma espécie de torcicolo extremo, quase virada para trás, um olho sempre fechado, e ela andava mordendo a língua no ritmo da passada, e ela andava pisando forte e rápido. Era uma cena grotesca. Mal-humorada, ela passou por nós, quase atropelando a gente, quase chutando a bola. Rapidamente entrou em sua casa e deu para ouvir o barulho do cadeado abrindo e os elos da corrente raspando na madeira. A molecada ficou toda impressionada e nem teve mais vôlei neste dia. Eu já estava acostumado. Eu havia sempre e tinha muito dó. Eu até comentei com eles que, apesar da aparência truculenta e deformada, ela tinha uma voz muito bonita. Geral, toda curiosa, querendo entender tudo aquilo, e eu expliquei a eles o pouco que sabia. Bem, como eu, eles eram de origem e descendência oriental. Eram sempre reclusos e bem reservados. Expliquei que na casa, antigamente, eram 4 pessoas, mas atualmente moravam ali só a mãe e a filha, pois o pai, que era sitiante, havia falecido, bem como o filho mais velho. Ambos morreram em circunstâncias misteriosas e eu não era nem nascido nesta época. Até então, era só isso que uma criança de 12 anos sabia. Com o tempo, o pessoal foi se acostumando. Sempre que a viam na rua, a cumprimentavam, mesmo sabendo que o cumprimento não era recíproco. Ela nunca esboçou nenhuma reação, nenhum sorriso, nenhuma cordialidade conosco. No fundo, a gente tinha dó. Acho que sentíamos um pouco da vida sofrida dela. Não deve ser fácil ter uma deformidade física tão grotesca. Estranho que, enquanto tínhamos dó da filha, tínhamos muito medo da mãe dela. A mãe era uma senhora magra, bem franzina, grisalha, com cabelos sempre em coque. E mesmo com esse biotipo frágil, eu tinha pavor dela. Não sei porquê, mas todos nós tínhamos. Nunca olhei fixamente para ela. Não conseguia. Aquela velha tinha muito ódio estampado na face. O olhar dela expressava a raiva de tudo e de todos. Aquele rosto enrugado escondia da gente algo extremamente diabólico. Não dá para explicar. Na verdade, o medo não se explica. O medo se sente
Num domingo estávamos no fundo de casa. Lembro-me que era a época de manga e lá tinha uma mangueira gigante. Juntou a molecada toda e tava todo mundo pendurado na árvore chupando manga rosa. Quando de repente começamos a ouvir barulho de prato quebrando, copos e vidros estilhaçando, e todo o barulho vinha lá da rua. Corremos pro portão. Dava para ouvir uma gritaria que vinha de dentro da casa da vizinha. Pelo menos 3 pessoas discutiam. Todos nós vimos muitas garrafas, pratos e copos sendo atirados da casa para a rua e se estilhaçavam todos no asfalto. Outros vizinhos apareceram também, todos muito assustados com o ocorrido. Ao longe, lá embaixo na esquina, vimos uma senhora andando bem rápido. Parecia muito nervosa. Veio gesticulando, falando alto em japonês, como se discutisse com alguém. Era a mãe. Chegou resmungando muito, reclamando, xingando. Logo atravessou a rua, gritou algo enquanto entrava na casa, entrou. E da mesma forma repentina que a ocorrência começou, a ocorrência parou. Tudo parou. Silêncio. Silêncio absoluto lá dentro. Muitos cacos de vidro no chão, muita sujeira lá fora, clima tenso. O ambiente ficou muito pesado. Além de assustados, estava todo mundo melecado de manga. Era o mais certo lavar as mãos e a boca. Queríamos tirar aqueles fiapos dos dentes. A torneira nossa ficava ao lado do muro, justo no muro do lado daquela casa. Foi inevitável ouvir aquilo que jamais deveríamos ter ouvido. E naquele momento ainda eram 4 pessoas discutindo. 4 vozes distintas e alguns sons guturais estranhos que eram mesclados com a voz doce da moça. Sons diabólicos, expressões de puro ódio, palavras ameaçadoras ditas por 4 bocas em japonês. Eu sabia que lá moravam somente mãe e filha, e na curiosidade de saber então quem eram as outras 2 pessoas que discutiam também, tanto ódio fora expressado em palavras,
tanto ódio destruíra pratos, copos e garrafas há pouco. Não entendia como poderia caber naquela casinha de madeira, naquele pequeno cubículo minúsculo, tamanha quantidade de raiva, ódio, somada a todo um conjunto imenso de sentimentos malignos. Na hora não entendi, hoje entendo. Pegamos um banco de madeira da garagem, escoramos no muro e subimos para ver. E vimos mãe e filha discutindo. Só as duas. Eram só as duas. Eram 4 vozes, mas não tinha 4 pessoas. Eram só as duas. Da filha saía uma voz masculina e grossa, ameaçando a mãe. Deu medo. A mãe respondia com ímpeto à ameaça da voz masculina. A filha alternava de voz toda hora. Deu mais medo. Ela tinha uma voz doce, a própria voz dela, mas que de repente ficava grossa, diabólica, e mais uma outra voz masculina também. A filha estava incorporando 2 espíritos. Deu mais medo ainda. O pescoço dela dobrava e desdobrava toda hora, pelo amor de Deus, dependendo da voz. Percebi que a voz maligna, a voz mais grossa e diabólica, vinha quando ela ficava com o pescoço torto. Na hora, ninguém entendeu nada. A molecada foi embora assustada. Amedrontados, cada um teve sua versão do que viu e ouviu. Contaram para todo mundo. Cada um foi aumentando a versão do outro. E a partir daí, a lenda da casa assombrada foi criada. Agora entendem quando eu digo que indiretamente ajudei a alimentar a lenda? A mãe me dava muito medo. Esta mesma mãe, encarnação do mal, maltratou tanto seu filho na adolescência que, num momento de desespero, ele se matou. Ele pulou na frente do trem, quebrou o seu pescoço, teve parte da face comprometida, o olho e a língua foram arrancados. Por isso, a filha, quando incorporava ele, ficava com o pescoço daquele jeito, com o olho fechado e mordendo a língua. Ela incorporava o espírito vingativo do filho. Na verdade, nós víamos o filho
incorporado no corpo da filha. Eles tinham um pequeno sítio próximo à entrada da cidade. De tanto desgosto, o pai infartou e faleceu voltando a pé desse sítio. Demorou alguns dias para encontrarem o corpo, pois a mãe nem deu queixa do desaparecimento dele, do marido. Mulher ruim, miserável, não fez velório nem enterro decente para o próprio marido. Gostaria de terminar esse relato com uma reflexão. Todos julgamos pelo que vemos exteriormente. Julgamos um livro pela capa, o conteúdo pela embalagem. Por causa do estado de abandono, por ser feia, todos chamavam a casa de mal assombrada. A casa não teve culpa nenhuma, mas foi julgada pela capa e condenada por todos. A culpa foi extremamente do ser humano, que é ruim por natureza. Nem sempre o mal está escancarado. Às vezes o mal habita e se esconde atrás de algo franzino, frágil e delicado. Às vezes se esconde atrás de um simples muro. Realmente um relato deveras enigmático e assustador. Bem, deixem as suas opiniões e considerações na área reservada para os comentários. Também deixem aí sugestões de novos relatos, histórias para serem contadas, narradas aqui por mim. Bem, se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Vai lá no sininho das notificações, ative o sininho na opção todas para continuar a receber o conteúdo aqui do canal desta que vos fala. Bem, deixando o like, compartilhando, comentando, se inscrevendo no canal, você está ajudando muito a criadora de conteúdo aqui. Vendo que este canal ainda não é monetizado, eu já agradeço a colaboração de todos. E se alguém quiser colaborar monetariamente falando, dar um up para o canal, deixarei uma chave de Pix na descrição do vídeo. Lembrando que a ajuda é opcional, tá bom? Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!